Olá, eu sou o Danilo Badaró e você está no podcast Espiritualidade Católica. Seja muito bem-vindo. Nos últimos episódios, nós viemos falando sobre a nossa intimidade com Deus e a importância das virtudes teologais nessa intimidade. Já falamos da fé e da esperança e hoje vamos falar sobre a caridade. A caridade é a maior das virtudes, como podemos ver no famoso capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, a maior das virtudes. Sem a caridade, as outras virtudes ficam informes, ficam sem a sua própria vida. A caridade deve estar permeando o exercício de todas as outras virtudes, de todos os nossos atos e comportamentos. O que é a caridade? É a virtude teologal mediante a qual amamos a Deus sobre todas as coisas por causa dele mesmo. Não por causa do bem que ele nos traz, mas por causa dele mesmo. E também amamos a nós mesmos e ao próximo por amor a Deus. A caridade é infundida em nós também com a graça santificante, no batismo, restaurada, caso tenha se perdido pelo pecado mortal, através do sacramento da confissão, e alimentada pelo sacramento do amor, o sacramento da Eucaristia. A caridade no batizado é uma coisa inteiramente nova, divina. É uma participação no próprio amor de Deus. É um amor infundido em nós, mas que decorre do fogo e da pureza do amor de Deus. É da mesma espécie do amor de Deus. Deus se ama a si próprio e ama todas as coisas criadas por Ele. Ele se ama a si próprio na medida em que Ele é o bem único, no qual está concentrada a plenitude de todos os bens. Vejam, Deus é infinito. E Deus ama de modo infinito. E Deus deseja o bem de maneira infinita. Deus deseja o bem porque Ele é o bem. Então vejam só, se uma pessoa tiver sede, ela precisa de água para matar a sede. E se a sede dessa pessoa é infinita, precisaria de uma água infinita, não é isso? Deus tem uma vontade infinita de bem. Mas onde Ele pode saciar a sua própria vontade de bem? Nele mesmo, que Ele é o bem infinito. Nenhuma criatura pode satisfazer a Deus. É Deus mesmo que tem em si mesmo a satisfação completa de si na comunhão da Santíssima Trindade. Enquanto o amor total por nós mesmos seria uma desordem, porque nós somos criaturas feitas para o amor de Deus, em Deus o amor por si mesmo é a ordem, é o correto, né? O amor de Deus por si mesmo, um amor total, pleno, absoluto. Então, Deus ama a si próprio, como eu falei, na medida em que Ele é o único bem, no qual está concentrada a plenitude de todos os outros bens. E Ele ama todos os seres que Ele criou precisamente por amor a si mesmo. Porque essas coisas são um reflexo e uma irradiação dele mesmo. Uma imagem em que Ele se reconhece e Ele se ama a si mesmo. Seria uma desordem muito grande que Deus amasse uma criatura por causa dela mesma. Porque Ele é o bem infinito. Então Ele ama uma criatura por causa dele mesmo. Isso é estranho a princípio para muitas pessoas, porque a gente tende a aplicar a Deus a nossa própria vida, como se fosse assim como se Deus fosse uma criatura, um ser humano, né? Um antropomorfismo, ou seja, olhar a Deus pensando em Deus de uma forma humana, né? Como um homem. Mas não. Enquanto para nós o amor total a nós mesmos seria uma desordem, porque fomos feitos para nos transcender e amar a Deus, então por isso é uma desordem. No caso de Deus, o amor a si mesmo é a ordem, é o correto. Então por isso Ele ama as criaturas, porque vê nelas uma imagem de si mesmo. Então vejam, quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, veio a voz do céu dizendo: "Este é o meu Filho amado, no qual eu ponho toda a minha complacência, todo o meu prazer, todo o meu amor." Então, por que em Jesus Cristo está todo o amor do Pai? Porque Jesus Cristo é Filho de Deus, é Deus
com o Pai e o Espírito Santo. Então ali a gente vê evidentemente que Deus ama a si mesmo, né? Toda a sua complacência está no amor do Pai pelo Filho, que são o mesmo Deus. A nossa condição de cristãos nos eleva até essa forma divina de amor, pela caridade. Nós passamos a amar a Deus por si mesmo, não porque Ele nos traz a felicidade, mas amamos Deus porque Ele merece, Ele é feliz e merece todo bem, merece todo louvor. Por causa dele mesmo é que passamos a amá-lo. É um amor desinteressado. Enquanto na esperança, a outra virtude, nós amamos a Deus com aquela confiança de que Ele vai nos dar todos os bens que Ele prometeu e a vida eterna, ou seja, é um amor que está fundado no nosso próprio bem, o que não é mal, porque Deus quer que nós procuremos o nosso bem. No caso da caridade, o amor é desinteressado. Então amamos a Deus por si mesmo. E amamos os seres criados, os homens, as coisas, a nós mesmos, por amor a Deus, referindo tudo a Deus, focando em Deus, amando como Deus ama, ou seja, amamos os homens e as criaturas de uma certa maneira, como Deus as ama. O amor às criaturas não nos leva a nos prender nas criaturas, porque estamos sempre nos remetendo a Deus. E é por isso que na vida espiritual se fala em desapego das criaturas, desapego aos bens criados. E isso significa não só desapego aos bens materiais, mas desapego também aos nossos relacionamentos com os demais, por mais íntimos que sejam de nós, como disse Jesus. Quem amar pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim, né? E também a nós mesmos, um desapego sobre nós mesmos. Então isso faz com que a gente ame a Deus acima de nós mesmos, do nosso ego. E nos amemos em Deus. Amemos o nosso próprio ser, nos amemos a nós mesmos, porque Deus nos ama e com o amor de Deus, e na medida de Deus. Com o nosso amor nós penetramos até junto de Deus. E então, tudo quanto amamos, amamos a partir de Deus. Dessa maneira nós, os cristãos, amamos a Deus e todas as coisas criadas como Ele ama, precisamente porque o nosso amor foi introduzido e se ordena segundo a torrente de amor santo com que o próprio Deus ama. É por isso que se trata de um amor verdadeiramente sobrenatural, infinitamente superior a qualquer amor simplesmente humano, por mais nobre que fosse. A caridade cristã é o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, não nos pode surpreender que a verdadeira caridade cristã seja tão forte, tão poderosa, tão heróica. A caridade, diz São Paulo aos Coríntios, é paciente, benigna, não é invejosa, não é temerária, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os próprios interesses, não se irrita, não pensa o mal, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. A caridade tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. O poder da caridade cristã é tão grande, precisamente por ser uma participação do amor de Deus. É uma participação de tal maneira que penetra e invade todo o nosso querer, assimilando o nosso querer ao querer de Deus, fazendo que a gente queira com a vontade de Deus, uma vontade infinitamente santa, pura, sábia, e unindo estreitamente a nossa vontade com a vontade de Deus. E nada pode existir para nós de mais santo, de mais orientador, algo que possa unificar nossa vida, dando a ela um sentido pleno, do que isso, querer juntamente com o querer divino.
entregar nossa vontade à vontade de Deus. O homem é feliz quando chega a esse amor de conformidade com a vontade de Deus em todas as ocasiões, na alegria e na dor. E quando já não vive a sua própria vontade, os seus próprios desejos, caprichos, mas consegue atingir uma total unidade com o querer de Deus. Deus, que não permite que aconteça o mal e que tudo que acontece pela permissão da vontade de Deus, nos une à sua vontade. E não há um bem maior do que esse. Quem quer apenas o que Deus quer, tem tudo o que quer. Porque nada acontece fora do querer de Deus.